Olá, boa noite. Você que é pai, você que é mãe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a nossa live vai ter um assunto interessantíssimo. É sobre por que as regras ajudam a acabar de vez com as birras. E outro título que é junto com esse título é como aplicar as regras para que os filhos, de modo que os filhos queiram fazer, queiram executar essas regras. Então eu vou falar aqui toda a minha experiência nessa parte de aplicar regras em casa para os filhos. Eu vou colocar aqui o assunto da live, eu vou colar o assunto da live, vou fixar no comentário para que as pessoas que estejam entrando possam saber do que a gente está falando. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E já tem 3 filhos adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21, a Laura tem 19. E a gente construiu uma relação de muita cumplicidade, muita parceria, muita admiração ao longo desses 24 anos, baseado em muita conversa, muito diálogo e coisas que eu testei que deram certo, coisas que deram errado, que eu não repeti. Enfim, foi uma trajetória que deu certo. Hoje eles são adultos especiais, são adultos sensíveis, são adultos carinhosos, responsáveis e sem falsa modéstia, deu certo. E aí, pensando nisso, né, como agradecendo esse dom que Deus me deu de educar os filhos, eu identifiquei a minha missão, que é ajudar outros pais e outras mães a educarem os seus filhos, aplicando todo esse método que eu apliquei com os meus. A diferença é que agora eu estou estudando muito mais as questões técnicas mesmo, sabe? Vendo artigos de pesquisas científicas, eu estou estudando muita coisa interessante que faz com que enriqueça ainda mais tudo que eu apliquei com eles, neles, né? Tudo que eu vivi com eles. Eu consigo aprimorar ainda mais e colocar mais ideias, mais dicas e mais sacadas para vocês agora, né? De uma maneira mais atual e inclusive. Falando sobre regras dentro de casa. Por que eu acredito tanto que regra pode resolver muitos problemas, muitas dificuldades? Eu anotei aqui, eu fiz um resuminho com todo carinho aqui para essa live de hoje. E olha só, começando o que eu acredito muito que as regras ajudam a resolver todas essas dificuldades. As regras ajudam a acabar com as birras, as regras ajudam a resolver a falta de disciplina, ajudam a resolver a falta de limite dos filhos, ajuda você a ser respeitado pelo seu filho, ajuda a resolver o tempo exagerado do seu filho no celular, mesmo sendo criancinha, mesmo sendo adolescente, colocando umas regrinhas, isso resolve instantaneamente, é impressionante. Colocar regras dentro de casa ajuda a tornar o seu filho obediente e sem que ele seja omisso, assim, aceitando tudo, sabe, sem contestar. Não, que ele seja obediente de uma maneira legal, de uma maneira saudável. Botando regras em casa ajuda você a ser um líder inspirador para o seu filho. Então, assim, eu vou começar falando o que são regras. Eu gosto muito de procurar o significado das palavras no dicionário, né? Eu gosto de ver o que significa realmente aquilo que a gente está falando. E eu acho que com clareza de ideias e usando, sabendo usar as palavras exatas, tentando, né? Porque não é muito fácil, mas usando as palavras ideais para aquele sentimento que a gente tá, a gente consegue ter clareza de ideias e passar essa clareza de ideias para os filhos. E a gente sabendo se expressar, a gente vai fazer com que o filho também aprenda a se expressar, a expressar os sentimentos dele. Então, o que eu também amo o dicionário é isso aí. Isso aí, Erivelton. Eu acho que quando a gente identifica o significado das palavras, a gente começa, né, de um bom lugar para conversar. E eu procurei hoje o que significa regras. Procurei no dicionário, olha só.
Regra é uma expressão de ordem. São normas, são disciplinas. Uma casa com ordens, por exemplo, são exemplos que devem ser seguidos. Modelo para alguma coisa é uma regra. São combinações entre as pessoas. Por exemplo, usei as regras do seu projeto, usei os métodos do seu projeto. Então, assim, as regras a gente pode aplicar até num relacionamento e deve, na verdade, num relacionamento de amizade, num relacionamento de namoro, num casamento. Quando a gente aplica regras e a gente combina com aquela pessoa que a gente está se relacionando, como vai ser o nosso relacionamento, como vai ser a nossa vida, a gente vai permitir que isso aconteça, isso não aconteça. Então é colocar regra também. Em casa, quando a gente coloca regras para os filhos, elefantinho bonitinho, Regina, tudo bom? Obrigada, Aline. Quando a gente coloca regras para os nossos filhos em casa, a gente facilita muita coisa na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Por quê? O que eu falei agora, né? Que regra, o significado de regra é uma expressão de ordem, né? São normas, disciplina, que eu até anotei aqui, exemplos que devem ser seguidos. E para manter o ambiente que a dona de casa deseja, é necessário que tenha regra. Então, assim, a dona de casa ou o dono da casa, a mãe ou o pai, quer ter uma casa com um certo tipo de rotina, um certo tipo de cultura dentro da casa, precisa ter regras, né? Então é uma casa assim onde todo mundo não se importa com bagunça, ok. Agora, se é uma casa em que os pais gostam de ter uma certa organização, de ter uma certa harmonia, então é realmente importante que tenha regras em casa. E essas regras não podem ficar só no pensamento. Essas regras não podem ficar só na cabeça dos pais. Essas regras, elas precisam ser expressadas com palavras e muitas vezes anotadas. Na maioria das vezes, eu inclusive recomendo que seja anotado, que essas regras não precisem ser adivinhadas pelos filhos. Isso é muito importante. A mãe e o pai precisam ter clareza de ideias na hora de falar o que quer que cada um faça dentro de casa. E aí, normalmente, quem determina as regras é a mãe ou o pai, né? E eu anotei aqui, o ideal é identificar as preferências de cada um quando as regras podem ser feitas por qualquer pessoa. Por exemplo, se a gente vai lavar a louça, que nem a última pergunta que entrou aqui na caixinha de perguntas, que eu coloquei uma caixinha de perguntas, qual a regra que o seu filho menos gosta de fazer, né? Ou qual a sua maior dificuldade em aplicar alguma regra? E aí a pessoa colocou que é lavar a louça. Então, por exemplo, assim, se essa mãe, se esse pai coloca algumas regras, né? Por exemplo, uma pessoa da casa vai lavar a louça, outra pessoa vai botar a mesa, outra pessoa vai tirar a mesa e vai tirar o lixo, anota as regras e cada um que convive na casa identifica que não tem simpatia por alguma regra, pode ser direcionado para outra pessoa, outro filho, mãe, eu não gosto muito de lavar a louça, eu prefiro secar e guardar. Isso pode também. Então, assim, quando a gente deixa aberta essa possibilidade, a gente tá, de uma certa maneira, respeitando o nosso filho. Então, quando a gente impõe uma regra boca abaixo, né, de uma maneira autoritária, a gente tá sendo intransigente, né? Então, de uma certa maneira, o filho precisa entender que a casa é do pai e da mãe, ou só do pai, ou só da mãe, ou dos dois, e que esse filho, ele vive ali
e precisa aceitar algumas regras. Então, inicialmente, a gente aplica as regras, a gente explica que, olha, a partir de agora, a mãe decidiu que a gente vai ter umas regrinhas, né? A louça assim, a louça assado, preparar o lanche, colocar a mesa, enfim. E aí, dependendo da reação do filho, na hora de colocar essa regra, começa o diálogo, começa a explicação, por que é legal ter regra. Daí eu anotei aqui um monte de coisa também, olha só. Que eu falei, porém, lavar a louça, retirar o lixo, essas coisas assim, cada um pode ter uma preferência, uma simpatia por alguma coisa, alguma tarefa especificamente. Porém, tem regras que somente o filho pode fazer. Por exemplo, arrumar a cama dele, o seu quarto, o seu roupeiro, os seus objetos, a sua higiene pessoal, tomar banho todos os dias, né? O ideal, se tiver horários, se tiver uma rotina para esse filho, entender que aquilo vai entrar na disciplina da vida dele, do dia a dia dele, e vai se transformar num hábito, né? Tudo que a gente faz repetidamente, que a gente coloca na rotina, depois se transforma num hábito e aquilo é feito de uma maneira natural. E aí não é pesado, não é chato. É um hábito, já tá no automático, né? Então, por exemplo, assim, se o filho vai ter responsabilidade por guardar os brinquedos quando é um filho pequenininho, né? Toda vez que terminar de brincar, ele pode ter essa responsabilidade de guardar os brinquedos. Outra questão é, por exemplo, assim, ó, combinar os horários para dormir. Essa regra de combinar o horário para dormir elimina aquele problema, aquela dificuldade que o filho fica até muito tarde no celular, que o filho vai dormir muito tarde quando tem que acordar cedo para assistir aula online, né? Agora que a gente está em pandemia, as aulas são online, enfim, mas mesmo assim, isso não quer dizer que o filho possa ir dormir meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã e tenha que acordar depois. Então, isso é muito importante, colocar esse tipo de regra até para a hora de dormir, sim, né? E outra coisa também que eu escrevi aqui, que tem regras, por exemplo, que os filhos só eles podem fazer, mas que muitas vezes as mães e os pais fazem e não param para pensar que podem sim ensinar os filhos a fazer, que é arrumar a cama, arrumar o roupeiro. De tempo em tempo, muitas mães eu vejo arrumando o roupeiro dos filhos. E por quê? Por que a gente não ensina os filhos a dobrar, né? Hoje entrou uma questão na caixinha de pergunta, né? Qual é a maior dificuldade? Qual regra pior de fazer? Dobrar as roupas, né? Então, assim, dobrar as roupas, às vezes os filhos nunca foram ensinados a dobrar uma camiseta. Às vezes os filhos nunca foram ensinados a arrumar uma cama, a arrumar um roupeiro, enfim. Então, esse tipo de regra precisa ser ensinado. Então, quando a gente ensina, quando a gente faz junto, quando a gente dobra junto, quando a gente arruma a cama junto, primeiro a gente faz e explica, depois a gente faz junto, depois a gente faz e fica junto, fica olhando. Então, tudo isso facilita com que o filho se sinta acolhido naquele momento, porque a princípio uma regra é uma coisa que o filho não vai gostar de fazer, né? Deixa eu ver aqui o que a Aline do Elefantinho Bonitinho escreveu. Ela escreveu aqui: é admirável ver um lar com as crianças disciplinadas, parece que elas são até mais felizes. Exatamente, criança também gosta e precisa de regras e disciplina. Crianças que não seguem regras sofrem muito, se não agora, em toda a trajetória da sua vida. É bem assim mesmo, as crianças precisam de regra, só que não gostam. A gente tem uma tendência de não gostar de regra, né? A gente tem uma tendência de não gostar de limite, de rotina, de disciplina, de método. É natural. E aí a gente precisa explicar para os filhos. Então, assim, ao ensinar para os filhos, ao ensinar as regras, sempre a gente precisa primeiro mostrar
mostrar, ensinar e depois fazer junto, né? Várias vezes a gente precisa mostrar. Primeiro, a mãe vai fazer aqui para te saber como é que é. Depois, tu vai fazer sozinho, tá, filha? Então, a mãezinha faz, tu fica do lado olhando. Aí, o que tem que fazer? A regra que foi determinada. Por exemplo, guardar os brinquedinhos na caixa de brinquedos. Então, a mãe vai fazer, vai guardar todos os brinquedinhos ali enquanto o filhinho tá olhando. Aí, no outro dia, a mamãe vai fazer de novo e vai convidar o filho para guardar os brinquedinhos na caixa. E aí, vai fazer junto. Vem junto com a mamãe, vem junto com o papai, vamos guardar os brinquedinhos lá dentro. E aí essa criança, esse filho, vai se sentir confortável na zona de desconforto. Então, assim, e isso também, essa repetição vai fazer com que o filho identifique que aquilo é uma rotina. Que toda vez depois de brincar, ele vai guardar os brinquedinhos. Então, isso é uma coisa legal, né? Isso é uma coisa saudável que faz com que o filho tenha prazer em cuidar das coisas dele. Então, assim, desde pequenininho, guardando os brinquedinhos, arrumando o que puder arrumar de acordo com a idade, né? É importante que os pais deixem muitas coisas no acesso da criança, né? Caixas de brinquedo embaixo para que a criança possa pegar, prateleiras no quartinho dele, numa altura que ele possa pegar os brinquedinhos. Tudo isso é importante para que esse filho tenha independência, né? Tenha autonomia nessas atitudes, nessas ações, né? Então aqui, por exemplo, os pais devem agir como líderes e os líderes inspiram as pessoas, os líderes inspiram os filhos. E quando os pais agem como líderes, eles ensinam primeiro a fazer. Um líder, ele bota a mão na massa, ele faz junto, do lado do liderado. E um pai e uma mãe têm esse papel. Então vai estar usando a autoridade de pai, a liderança e não o autoritarismo. E isso é muito importante na hora de um pai e de uma mãe ensinar as regras, né? E fazer com que essas regras sejam legais do filho executar. E por exemplo, o objetivo das regras é que cada um faça a sua parte. Então, assim, as regras têm vários objetivos, né? As regras têm o objetivo de fazer com que os filhos entendam que eles são parte integrante da casa, da família, mesmo que seja só pai e filho, só mãe e filho, mas é uma casa, é uma família e ele tá ali naquele momento. Então, assim, o objetivo das regras é esse também, é fazer com que esse filho, com que essa filha se sinta parte integrante do contexto. E isso vai dar uma sensação de importância nesse filho. Inicialmente pode ser que não. Inicialmente o filho pode achar muito chato cumprir regras, né? Mas depois esse filho vai acabar gostando e vai acabar agradecendo esse pai e essa mãe de ensinar regras, né? De impor limites e organização em casa, tudo isso. Outro objetivo acho que eu falei até antes, que é manter a harmonia em casa. O objetivo das regras é manter a harmonia em casa. Outro objetivo, ensinar os filhos a terem disciplina, a terem um planejamento a seguir. Porque assim, quando a gente mesmo, né, o ideal é planejar a nossa semana, planejar o nosso dia, pra gente não ficar perdido e apagando incêndio, o que aparecer pra gente a gente faz. Não, o ideal é a gente ter a rotina determinada, né? Esse é o ideal. Outro objetivo das regras, outro objetivo das regras é unir a família também, porque aí cada um tem uma regra, no fim se torna até uma brincadeira. Se o pai e a mãe conseguir levar dessa maneira, de uma maneira mais divertida, mais descontraída, de uma maneira mais descomplicada, não sendo um peso, porque quando o pai e a mãe impõem uma regra ou quer aplicar uma regra
que é ele mesmo já acha chato, já acha difícil, já acha um peso, meu filho não vai querer fazer isso, já começa errado. Então o pai e a mãe tem que ver isso com bons olhos, né? Esse também é um objetivo da regra. Tem o jeito certo de ensinar, de passar as regras, de aplicar as regras, e tem o jeito errado. Eu vou falar aqui o jeito certo de passar as regras para os filhos. Por exemplo, eu anotei tudo aqui, por isso que eu tô olhando aqui pro lado. O jeito certo de passar as regras é conversando, explicando com calma, com educação, olhando nos olhos do filho. É conversando, e na hora de falar, parar de fazer qualquer coisa. Não é fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, que a gente vai determinar alguma regra. Não, tem que ser uma coisa que tenha uma importância, uma devida importância em casa. Então, assim, de repente até sentar à mesa e explicar, se for um filho maiorzinho, né? Se for um filhinho nenezinho, 2, 3 aninhos, enfim, pode sentar no chão com esse filho e explicar. Olha, filho, agora a mãe vai te falar que a gente vai ter umas regras aqui em casa. Uma regra é guardar os brinquedinhos na caixinha dos brinquedos depois de brincar, entendeu? E repetir isso sempre, porque criança esquece mesmo, né? O adulto, o adolescente já esquece, imagina nenezinho. Então, esse é um dos jeitos certos de aplicar a regra para os filhos, né? Explicando com calma, com educação e dando a devida importância para aquilo, olhando nos olhos do filho e dizendo, agora a gente vai ter umas regras, enfim. O outro jeito certo é relacionar as regras de cada um com nomes e funções claras e definidas. Por exemplo, a mamãe tem como regra fazer o almoço e a filha tem como regra ajudar a colocar a mesa, um exemplo. A mamãe tem como regra arrumar a sua cama, cada um de nós vai arrumar a sua cama de manhã, por exemplo. Claro, se o filho é pequenininho, né, dá para começar a tentar esticar o lençol para um lado, para o outro, junto com ele, até chegar a hora que ele vai querer fazer isso. Porque assim, ó, eu sempre chamava os meus filhos para fazer as coisas junto comigo. Chegou uma hora assim que eu ensinei eles a cozinhar, eu ensinei eles a lavar louça, a botar mesa, a lavar salada junto, tudo junto. Chegou a hora assim que eles diziam, hoje eu faço almoço, hoje eu faço a janta, hoje eu faço o lanche. Porque quando a gente participa com os filhos, a gente chama os filhos para participar dos momentos de família, mesmo que esteja só pai e filho, só mãe e filha, é um momento de família. Então quando tu chama para fazer junto o lanche, para fazer junto o almoço, para lavar a louça junto. Então assim, o filho tá lavando a louça e tu tá ali do lado, secando e guardando, ou o contrário, tu que tá lavando a louça e o filho tá ali do lado, guardando e secando, entende? Tirando a mesa, enfim. Isso é que é legal e dá para fazer tudo isso ser prazeroso. Outro jeito certo de passar as regras é fazendo primeiro, né? Então, se o pai e a mãe querem que o filho tenha como regra organizar o roupeiro, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, cada casa tem regras diferentes, cada mãe, cada pai, cada família é de um jeito, cada lar é de um jeito, cada filho é de um jeito. Então, mas o importante é que tenha algumas determinações, algumas regras. Isso é muito saudável, para também não sobrecarregar só a mãe, só o pai. Mesmo que essa família tenha alguma diarista, alguma ajudante, mesmo assim é super legal, é super importante ter regras, né? Agora eu vou falar o jeito errado de passar as regras para os filhos. O jeito errado é passar as regras, eu até já dei um spoiler antes, enquanto tá fazendo outras coisas. Eu quero que vocês arrumem isso aqui, eu quero que vocês guardem as roupas, eu quero que vocês dobrem as roupas, eu quero que vocês... Entende? Como se fosse reclamação, entendeu? Por que tu não guarda esses brinquedos na caixa? Por que tu
A partir de agora, eu quero que tu guarde os brinquedos todo dia nas caixas. Deixa eu ver aqui o que Truques do Marketing falou. Vamos ver. Feliz em ver você aqui. Te vi na live do Érico Rocha. Continue firme, viu? Não sou pai, mas com essas dicas já tenho noções. Ai, obrigada. Como é que é teu nome? E legal te ver aqui também. Então, esse é um jeito errado de passar as regras. Xingando, de qualquer jeito, né? Brigando, gritando. Esse é o jeito errado. Outro jeito errado é impor alguma coisa que o filho odeia. Por exemplo, se é aquilo que eu falei, se o filho não gosta de lavar louça, quem sabe ele fica na tarefa de secar a louça. É um exemplo, certo? Se o filho não gosta de levar o lixo para a rua, quem sabe ele fica com uma outra tarefa. Ele tira o lixo e deixa separado e outra pessoa leva para a rua. Um exemplo. Então tem várias situações que dá pra gente amenizar essa situação e não parecer com que regras seja uma coisa muito chata e terrível, né? Então, outro jeito errado é não ensinar o filho a fazer a tarefa. Não fazer junto, não fazer antes. Esse é o jeito errado. E não fazer primeiro, né? E não repetir e não lembrar o filho, porque quando existe uma regra que é em casa e tal, e eles são pequenos, adolescentes, enfim, a gente precisa lembrar, e lembrar com carinho, sabe? Com afeto, com respeito, porque a gente pode educar com afeto, com carinho e com respeito, a gente pode, sabe? Deixa eu ver. Meu nome é Mike, minha irmã vai ser mãe, vou falar para ela acompanhar a sua live. Ai, que legal, Mike, obrigada. E é legal, desde que eles são nenês, é legal a gente já começar a aplicar, assim, a educação, né, uma educação positiva, desde que são nenês, desde que estão na barriga, é muito importante. Então, eu falei o jeito certo de aplicar as regras, agora eu vou falar o jeito errado de aplicar as regras. E por exemplo, isso tudo vai ser legal porque eu vou dar uma tarefinha para vocês. Uma tarefinha. Escreva num papel, olha só, escreva num papel quais são as regras que você gostaria de implantar na sua casa. Converse com seu filho e comece a colocar em prática. E faz um teste. Muitas vezes, a maioria das vezes, funciona super bem mesmo. O ideal é explicar que todos que convivem na casa têm uma participação importante em cada momento, em cada momento do dia, em cada lugar da casa, na casa, no quarto, na sala, no banheiro, entende? E isso vai fazer com que esse filho seja uma pessoa especial, com certeza. E é justo que cada um faça a sua parte, né? Isso é justo, com certeza. E aí agora eu vou falar um pouquinho aquelas questões que eu falei no início da live, por que as regras ajudam a acabar com as birras, por exemplo, certo? Uma criança que faz birra na hora e que reclama, por exemplo, na hora de guardar os brinquedos, independente da idade, né? A gente deve explicar para a criança e fazer junto com a criança. A mãe vai guardar os brinquedos da filha e depois a filha vai guardar junto. Então, se é uma filha muito pequenininha, a gente vai fazendo várias vezes, até ela, gente, 1 aninho, 2 aninhos, 1 aninho e meio, 1 ano não, mas 1 ano e meio, 2 anos, já tem idade para pegar os brinquedinhos e colocar na caixinha. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, as regras em relação aos brinquedos ajudam muito a que a criança não tenha birra, né, na hora de guardar. E, por exemplo, sabe aquela criança pequenininha que já está usando o celular da mãe, que a mãe não gosta que a criança use o celular,
e aí a criança tá ali com o celular, nem tinha idade para estar mexendo, enfim, e a mãe precisa usar o celular e pede o celular, o filho não dá. E aí a mãe pega o celular, o filho faz birra, se joga no chão e aquela coisa toda. Então, no momento que a mãe coloca uma regra, filha, a mãe não vai mais te dar o celular para brincar. A mãe vai colocar o desenho na televisão, a mãe vai colocar a musiquinha na televisão e aí sim tu vai assistir na televisão. Então a regra a partir de agora é que o celular é da mamãe, o celular não é brinquedo de criança, então essa é uma regra. E aí tem que manter a regra, né? Tem que seguir isso de verdade, não pode ficar abrindo concessão, porque daí a criança não vai respeitar mesmo. Então, colocando essas regras, é mais fácil. A criança, por menor que seja, acaba entendendo e acaba aceitando, compreendendo quando a gente fala com carinho, com afeto. E a criança percebe que a gente quer o bem dela. A criança percebe porque a gente tendo amor nas palavras, no tom de voz, sabe? Tudo isso a criança percebe. Então, assim, quando a gente fala para os filhos colocar os brinquedinhos no... Oi, Valtinho, tudo bem? Quando a gente fala para os filhos colocar os brinquedinhos na caixinha, a gente tá incentivando que esse filho seja disciplinado, que esse filho seja responsável pelas coisas. E antes mesmo eu estava falando da questão de lavar a louça, né? O que a gente pode fazer para fazer com que os filhos queiram lavar a louça? A gente pode ficar junto. Se o filho vai lavar, se a filha vai lavar a louça, a gente pode ficar do lado secando e guardando. Ou se o filho diz, eu não gosto de verdade de lavar a louça, quem sabe negociar e então tudo bem, eu fico com essa parte de lavar louça e tu fica com a parte de secar e de guardar, por exemplo. E outra coisa muito importante é explicar que a gente precisa entender que uma casa ela tem um funcionamento. Então o filho precisa entender isso e isso já vai gerar um início de conversa, um início de diálogo. A casa tem um funcionamento que precisa manter. Então, quando a criança é pequenininha, ela pode ter as obrigações dela. Por exemplo, guardar os brinquedinhos, não jogar comida no chão, enfim, já ter uma certa disciplina. Quando os filhos vão ficando grandinhos, eles devem entender quando a gente explica, porque os filhos não podem adivinhar o que a gente quer que eles adivinhem, né? Mas quando a gente explica, filho, olha só, a partir de agora a gente vai ter umas regrinhas aqui em casa. Cada um vai arrumar a sua cama quando levantar, cada um vai lavar a louça, a sua louça, se for o caso. Eu sempre tive assim, ó, momentos que todo mundo fazia a refeição junto. Então era louça para todo mundo. Eu conheço casas que cada um faz a refeição em horário diferente. Quem sabe pode ser uma regra. Cada um lava a sua própria louça, um exemplo. Cada casa é de um jeito, cada casa tem uma cultura, cada casa tem um ritmo. Então, o importante é conversar, é explicar para o filho que isso vai fazer com que, isso que eu digo, as regras, vão fazer com que esse filho tenha uma certa disciplina na vida, nas coisas. E não só por lavar a louça, mas por também ter um carinho, um respeito pela casa, pelas roupas, pelo seu próprio corpo, tendo a higiene do próprio corpo. Então, esse filho tendo uma rotina, tendo uma organização, tendo disciplina, ele vai ser um adolescente mais disciplinado, ele vai ser um adulto mais disciplinado, ele vai poder usar métodos e esse, digamos assim, esse ritmo de ter disciplina, de aceitar disciplina para a faculdade, para tudo na vida. Depois, quando ele tiver a casa dele, tiver filhos, enfim, ele vai lembrar e ele vai agradecer isso tudo. É só uma questão da gente passar para os filhos de uma maneira descontraída, de uma maneira alegre, né? De uma maneira descomplicada. Isso é muito legal.
e a gente ficar junto, porque a gente despejar uma tarefa, uma regra para um filho e despejar os trancos e barrancos e não conversar, não explicar, não ensinar, não fazer junto, a gente não vai estar sendo líder, né? A gente vai estar sendo um pai autoritário, uma mãe autoritária. E não é essa a ideia. A ideia é a gente ter liderança, e o líder, né? O líder é aquele que inspira, o líder é aquele que arregaça as mangas e faz junto, né? Ele fica do lado fazendo, enfim. Isso eu tava falando da birra, né? E a outra questão de como aplicar as regras de modo que eles queiram fazer é, na verdade, dando exemplo, né? Que eu falei agora, deixando o filho confortável na zona de desconforto dele. Essa é a real, assim. Quando a gente tem empatia, quando a gente demonstra que a gente entende que é chato pra caramba, é muito chato. Lavar louça, arrumar a casa, arrumar a cama, é chato, mas é necessário. E é a nossa casinha, a nossa louça, enfim, a gente, né, precisa colocar amor nas coisas que a gente faz. Então, assim, quando um filho escuta o pai e uma mãe falando dessa maneira, não tem filho que resista. E se esse filho não entender dessa maneira, esse filho, ele aos pouquinhos, ele vai ser picado pelo vírus, né, pelo mosquitinho do amor. Porque se esse filho, ele tá tão duro, ele tá tão intransigente, que não aceita regras, que não quer se render a esse pedido dessa mãe, desse pai, né? Ele tá vibrando numa frequência de negatividade. Esse filho, ele tá amargo, ele tá precisando de ajuda, na verdade, certo? Porque o filho que não aceita nada, o filho que só fica no quarto, que não interage, que não vê, não dá o sorriso, não fica junto, não brinca, no sentido de conversar, de bater um papo, sabe? Independente da idade, esse filho, ele tá precisando de ajuda. E sabe aquela história, quando eles menos merecem é quando eles mais precisam. Então isso é muito importante, né? E aqui eu anotei, por exemplo, assim, ó, quando que as regras ajudam na falta de disciplina, nesse sentido, falando de desordem do quarto, do horário para estudar, de cuidar com seus pertences, porque a falta de disciplina nada mais é de um filho que não sabe se governar. Então a culpa não é do filho, a culpa é do pai e da mãe que não orientou esse filho, que não deu o caminho, que não mostrou o método. Então o pai e a mãe em casa são os líderes dos filhos, né? E aí, quando eles não colocam regras estipuladas, quando não explicam para o filho o que ele tem que fazer, ele fica perdido, que nem uma barata tonta. Então, quando o filho precisa ter autonomia e responsabilidade para resolver as datas de prova, resolver a entrega de trabalho da escola, ele precisa organizar isso, ele precisa ter essa responsabilidade. Muitas vezes ele não sabe como fazer, ele se perde. E normalmente aonde que esse filho se perde? Na falta de disciplina, na falta de rotina, na falta de horário, na falta de conversa, na falta de diálogo. Então, assim, as regras em casa resolvem muitas coisas mesmo. Uma delas é essa birra, né? A outra é a falta de disciplina, a outra é a falta de limite. Olha só o que eu pensei aqui em falar para vocês em relação à falta de limite, que as regras ajudam, né, a resolver isso também. Quando o filho fica no celular até na madrugada, por exemplo, tudo bem que entra um pouquinho na disciplina, porque quando o pai e a mãe colocam um limite de horário para dormir, isso entra na disciplina, entra nas regras, né? Mas a falta de limite, por exemplo, em relação a isso, é quando o filho, ele não tem limite e ele fica olhando o celular até de madrugada, mas ele tem que acordar no outro dia para ter aula online, né? Ou para ir para a escola. Vamos supor que já esteja tudo ok, né? Indo para a escola.
E se esse filho fica estudando, fica olhando no celular sem limite, né? Ele se prejudica, ele vai ficar com sono no outro dia na aula, ele não vai render, ele não vai ser produtivo. Então, tem todos esses motivos para o pai e para a mãe explicar para o filho por que ele precisa ter essa regra de dormir tal horário até tal horário e por que ele precisa entender que esse limite é importante para a vida dele, né? Pro estudo dele, pro rendimento dele no outro dia na escola. Então, esse é um exemplo assim que eu citei em relação à falta de limite. Outra questão que eu acho assim que as regras ajudam muito é em relação ao filho respeitar o pai, o filho respeitar a mãe. E tem muito a ver com a questão do líder, porque o respeito, o que é o respeito? Você vai exercer a liderança com seu filho. Você vai exercer a liderança com seu filho, você vai exercer a autoridade no seu filho e não o autoritarismo. Você vai mostrar para o seu filho a hierarquia que existe. Eu sou a mãe. Não por isso eu vou ser rude contigo, vou ser ríspida, vou ser cruel. Ser mãe e pai não tem um objetivo de deixar a vida do filho infeliz, não é essa a questão. Ser mãe e ser pai é ser líder, é inspirar o filho a ser cada vez melhor, cada dia melhor, sabe? Ser mãe e ser pai é como se fosse o mentor do filho, porque o pai e a mãe já passou pela idade do filho e já sabe o que pode ser feito, o que não pode, pode falar para o filho seguir os exemplos positivos, né? Tudo que deu certo, pode alertar o filho para não fazer certas coisas que não deram certo. Então, isso é o papel de um mentor, né? E aí, isso tudo faz com que o filho respeite o pai, sabe? Isso é super legal. E aí eu coloquei aqui, quando a gente usa empatia, né? Quando a gente vai fazer a tarefa junto com o filho, a gente está usando empatia, a gente está se colocando no lugar dele, que aquela tarefa é muito chata de fazer, entendeu? E quando a gente tá usando empatia com o filho, com qualquer pessoa, aquela pessoa começa a nos respeitar também, porque a gente está mostrando respeito para essa pessoa. Deixa eu ver aqui o que o Mike falou. Preciso recomendar você para alguns pais que são meus vizinhos, urgentemente. Ai, vizinho é complicado, né, Mike? Então, olha só, mas recomendo sim, recomendo que meu papel aqui é ajudar outros pais e outras mães, certo? Então, olha só, outra coisa que as regras ajudam é o tempo exagerado no celular, que eu já falei antes, né? Quando tem regra, por exemplo, pai e a mãe ficam apavorados que os filhos usam muito tablet, usam muito computador, usam muito celular. Quando esse filho, essa filha tem muitas atividades, daqui a pouco não tem tempo para ficar o dia inteiro no celular, entende? É lógico que a gente está num momento muito complicado. O mundo inteiro está passando por um momento muito complicado. Nós estamos em pandemia. Então a gente está em reclusão, a gente está trabalhando home office, a maioria das escolas não voltou ao normal ainda. É uma situação diferente do normal, né? Porém, mesmo assim, as casas continuam com a vida, né? Tem hora do almoço, tem hora da janta, tem hora do lanche, tem hora da conversa, porque uma casa, uma relação entre pai e filho tem que ter uma hora de conversa, né? Isso é óbvio. Então, assim, colocar limite para esse filho também largar o celular, também sair da frente do computador, entende? Entendendo que ele gosta muito, esse filho gosta muito dos jogos, gosta muito de ver vídeos, gosta muito. Então, assim, o pai e a mãe precisam entender. E é bom também que o pai entre no universo desse filho. Tente até jogar algum jogo junto, né? E aprenda a jogar o videogame, enfim.
é importante, porque aí a gente vai estar também fazendo com que o filho também se interesse por alguma coisa que a gente gosta. Então aí começa a se desenvolver uma relação de cumplicidade, de parceria, né, de empatia. Outra coisa agora que eu acho muito importante, que o uso das regras ajuda o filho a se tornar obediente, sem ser aquele filho que aceita tudo. Não é esse o objetivo, botar regras para o filho ficar quieto assim, sabe? E não ter opinião própria. Não. É obedecer e entender. E caso o filho não concorde, que ele tenha argumentos, que ele use argumentos para discordar. Isso é importante, a gente deixar o filho confortável para expor a opinião dele, com educação, né? Com gentileza, expor a educação. E claro que a palavra final vai ser do pai e da mãe. Isso é importante. Os pais precisam sempre lembrar que existe a hierarquia dentro de casa, né? E que no momento em que os pais estão sustentando esse filho, os pais estão sustentando os filhos, os pais vão decidir o que deve ser feito e o que não deve ser feito dentro de casa, né? Só que se esses pais, eles são parceiros, eles são atenciosos, eles são afetuosos, eles não precisam chegar a esse ponto de falar isso. Eu que mando aqui em casa. Então, se chegar a esse ponto, tudo bem. Vai se usar a hierarquia, né? Vai se usar a autoridade, vai se usar a liderança e vai dizer, eu é que mando aqui em casa. Então, não precisa chegar nesse ponto. Então, a arte de saber educar de uma maneira descontraída, positiva, essa arte é que eu gosto de explicar aqui para vocês, porque a gente não precisa ser uma mãe rabugenta, uma mãe chata, uma mãe que só pede, só manda, não faz isso, não faz aquilo, sabe quando o neném é pequeno? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Isso é muito chato, isso é muito ruim, é desgastante, isso instiga no filho um estresse, né? Quando o filho ele tá sob tensão, sob grito e coisa assim, o filho, a pessoa, ela produz muita ocitocina e adrenalina, muita. E esses hormônios são nocivos, aumentam os batimentos cardíacos, aumenta a pulsação, né? E deixa a criança ansiosa, deixa a criança nervosa. Então, quando o pai fala de uma maneira tranquila, né, de uma maneira calma, esse pai está sendo já parceiro só pelo fato de falar com educação, com gentileza. Esse filho vai retribuir com educação e gentileza, é inevitável. Essa é a lei da reciprocidade. Então, eu falei de tornar o filho obediente, né? Que é importante que o filho questione, mas que o filho saiba que o dever dele é obedecer. Então, o dever do pai e da mãe é dar o sustento para esse filho. É dar uma casa para o filho, é dar estudos, é dar roupa, é dar comida. Esse é o dever e a obrigação do pai. E agora o dever e a obrigação do filho é ir bem na escola, né? É ser um filho obediente, carinhoso em casa. Então, isso é sem negociação, vamos supor, né? Então isso tem que ficar bem claro para os filhos dentro de casa. Outra coisa que eu anotei aqui, que ajuda muito, é você desenvolver a liderança, né, para o filho. As regras em casa ajudam a gente a praticar a liderança com o filho e sendo um parceiro desse filho, que eu até já falei antes, né? E vai mostrar para esse filho que regras vão ajudá-lo para o futuro. Vão ajudar a ser um adulto ou um adolescente ou uma criança, né, independente, responsável. Essas regras vão ajudar ele até poder depois aplicar esses métodos ou esse raciocínio, né, de ter regras, de ter um planejamento para quando ele estiver trabalhando, para quando ele estiver na faculdade, para quando ele tiver a casa dele, quando tiver a namorada, a esposa, né?
Então, e essas regras, com todo esse contexto, vão ajudar que ele seja uma pessoa do bem, que seja uma pessoa sensível, que seja uma pessoa dedicada, uma pessoa organizada, uma pessoa que se preocupe com o outro, que tenha empatia com o outro também, começando dentro de casa. Eu acredito muito que tudo deve começar dentro de casa. Então, se um filho, né, que começa pequenininho, não tem empatia pela mãe, pela própria mãe, pelo próprio pai, pelos irmãos, como vai ser essa pessoa quando começar a conviver com os coleguinhas na escolinha, com os colegas no colégio, com os colegas na faculdade, né, com os colegas no trabalho, no emprego? Como é que vai ser esse filho? Então, tudo é educação dentro de casa. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. E é isso, gente. O tempo já tá quase terminando aqui. Eu pincelei aqui algumas coisas que eu acredito muito, né? Por que as regras ajudam a acabar de vez, né, com as birras, e por que as regras ajudam a resolver a falta de disciplina. Eu anotei aqui, a falta de limite ajuda você a ser respeitado pelo seu filho, ajuda você a resolver o tempo exagerado no celular, ajuda você a tornar o seu filho obediente, ajuda você a ser um líder inspirador do seu filho. É isso que eu acredito, que as regras são um acelerador na educação dos filhos. E é isso. Eu agradeço muito a participação. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. As perguntas dos seus espectadores aparecerão aqui. Não, eu acho que saiu a pergunta. Mas é isso. Muito obrigada e até amanhã. Amanhã eu tô aqui de novo às 19 horas para mais uma live. Tchau, tchau. Brigadão.